Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso, eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira. Creio que eu sou um homem diante de Deus. Eu tenho esse objetivo de ser grato a Deus enquanto eu viver, sobre tudo que Deus me fez. Deus é maravilhoso. Quando eu vejo o pessoal xingando a Deus, grandes teólogos, eles têm um prazer muito grande de dar razão a Paulo e destruir tudo aquilo que foi construído na vinda de Jesus, mas Deus nunca foi enganado. Aqui está a prova. É no livro do profeta Daniel. Depois de 9:26, depois de 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Ou seja, Nero destruiu o cristianismo. Ele não podia destruir os cristãos através de armas, que os cristãos não reagiam. Ele inventou, ele adulterou. Atos dos Apóstolos, metade de Atos dos Apóstolos, de 15:36 em diante, que é toda adulteração, para, para empoderar Paulo. Então isso é uma coisa muito terrível, empoderar Paulo. Então aqui Atos dos Apóstolos, de 15:36 até o final. Até o final. Até 28:31, aquilo é tudo mentira. Outra coisa também, o livro, Lucas, o autor do livro de Lucas, nunca foi Lucas, aquela invenção do abominável da desolação. E afinal, quem é o abominável da desolação que Jesus disse que existiria? Nunca ninguém procurou, nunca ninguém quis saber. Jesus disse que o julgamento seria com base nas obras. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive nu, me vestiste. E tudo isso é esquecido por pregadores, teólogos, escritores cristãos que vivem para defender as loucuras do abominável da desolação, que tem o corpo do Império Romano, assunto de Daniel, tem boca e o rosto do apóstolo Paulo e o espírito do maligno para destruir o príncipe dos príncipes. Mas agora, por revelação divina, eu desvendei toda a Bíblia. Desvendei Daniel, desvendei Apocalipse, desvendei Lucas, desvendei Atos. E as cartas de Paulo sobram porque ele é o abominável da desolação que sentou no lugar santo. É isso mesmo. Tem uma prova de que esse cabra é tão mau, de que Paulo é o abominável da desolação? Gente, nunca existiu ninguém, ateu ou não, que tivesse a coragem de xingar a Deus. Olha o que Nero faz. Ele escreve em Romanos através dos seus filósofos sofistas. Romanos 3:28 é assim Nero escreve através do sofista. Se pois, se- pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, ou seja, você não obedece aos 10 mandamentos e Deus sorri para você, porque se você obedecer, ele te condena. Que Deus é esse? Ou seja, o abominável da desolação fez isso e você crê. Esse é o problema. Você só tem um problema, você crê. Não era para crer. Agora, antes disso, eu queria te mostrar uma coisa. O meu canal apresenta sempre esse quadro aqui, que é um quadro do desvendamento dos livros do profeta Daniel e de Lucas. Lucas tem que desvendar, sim. Lucas foi um livro que não apresentou autor nenhum. Quem deu aquele nome de Lucas foi o Abominável da Desolação. Com a boca do apóstolo Paulo, que nada tem a ver com Paulo. Mas assim, isso é muito importante. Lucas escreveu 77 gerações, cada uma de 35 anos, que dá 2.695 anos, que começou antes de Cristo, lá pelo ano 2.695. Isso aqui é uma data mítica para bater com Daniel. E Daniel é o quê?
Daniel fala daquelas, em Daniel 12, 11, 12, ele fala daquelas datas que dá exatamente isso aqui. Então é impressionante como fecha. O número de Daniel é o mesmo de Lucas. E haverá tempo, tempos, metade de um tempo, Daniel 12, 7. A cada 350 anos acontece algo muito importante na história bíblica e mítica, depois na história bíblica e finalmente na história humana, até a consumação do século. Depois você dá uma olhada nisso aqui. Se tiver no celular, chega mais perto e abre a tela, e que aí você vê tudo, pesquisa anos zero é Jesus. Jesus está no centro da história, o Abominável da Desolação diz que uma pregação cristocêntrica é aquela pregação em que é aquela pregação em que ele desanca Deus, arrebenta com a lei de Deus. Então, ninguém tem dúvida de que Nero era bandido. Portanto, acreditar que a obra de Paulo é uma obra de bandido não tem o menor problema, não. Então, aqui está todo o material editado, olha, que você pode tirar da sua Bíblia. Agora, você sabe o que é o cristianismo? Se essa coisa ruim que é o cristianismo de Paulo sair, o que, que fica no lugar? O cristianismo. Deixa eu te mostrar como é que é o cristianismo. O cristianismo é o seguinte: o credo niceno, que começou lá assim que Jesus foi assunto aos céus, ele ia terminar no ano 325, mas como os filósofos, os teólogos estavam muito ocupados, não deu tempo de encerrar o credo ali e começa outra coisa, em nome de Paulo. Aí eles deixaram por mais alguns anos. Mas a situação é essa, deixa eu explicar para você. O que é o cristianismo? Desde muitos anos, olha aqui, isso aqui é uma linha do tempo, zero no Jesus, antes de Cristo, muitos milhões de anos, depois de Cristo até o ano 2000, mais ou menos 2008, é século 28, é quando realmente haverá a consumação dos séculos. Então, isso aqui, o período bíblico, é desde quando o hebreu, um hebreu foi inspirado a começar a Bíblia, até o fim, a consumação dos séculos, que está há mais ou menos 700 anos em relação agora, ao nosso período. Então, assim, nós temos dois períodos praticamente de tempos, metade de um tempo. E que vai acontecer nesses períodos, vai acontecer a reconsagração do templo, que é quando, do santuário, que é quando todas as religiões convergirem para o Jesus do Evangelho e não esse lixo das cartas de Paulo. E Cristo Jesus também é um personagem que só está nas cartas de Paulo e na parte adulterada de Atos dos Apóstolos, também é um palhaço, não tem nada a ver em invenção de Nero. Então, assim, vejamos só, isso aqui realmente é muito importante, esse quadro. Esse quadro é a parte central disso aqui. Por quê? Porque mostra que Deus não foi enganado. Tudo isso que está acontecendo agora ele já sabia. Agora, voltando à xingação de Paulo. Veja só, Nero não tem nada a ver com isso. É o abominável da desolação. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Ou seja, vamos tirar a lei da sociedade, porque a transgressão se deve ao fato de haver lei. A transgressão existe, ela não pode ser punida quando não há lei numa sociedade. Isso aqui é um princípio muito antigo que o Abominável usou. Os filósofos sofistas, eles eram muito espertos. Eles eram muito espertos. Sócrates os chamou de filósofo de sem cabeça. Agora, vamos voltar àquilo que eu prometi dizer para você o que é o cristianismo. Essa coisa que a gente tem aqui não é cristianismo, isso é lixo. Então é o seguinte, muitos anos, milhões de anos, obviamente houve a criação. E, obviamente, havia um propósito de, de expiar o pecado dos seres humanos. Havia um propósito, sim. E esse propósito está relatado lá em Daniel. Um propósito de expiar o pecado, expiar a culpa. Então, em Daniel, 9 está escrito lá, que Jesus viria expiar a culpa, dar fim ao pecado é, e, e realmente instaurar a justiça eterna e trazer a justiça eterna. Então, isso é uma coisa muito importante que já aconteceu. Então, veja bem,
O Espírito de Deus é um espírito. Deus é espírito porque Jesus disse que Deus é espírito. E o Espírito de Jesus Cristo e de Deus é santo. O Espírito de Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, que foi atribuído ao ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, tal como está em João 1,17. Quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito, como está registrado em Lucas. E logo após ele haver sido, quer dizer, ele haver entregue o seu Espírito, ele foi ao seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Era um lugar onde ficavam as almas e o espírito dos mortos. Então, esse seio de Abraão, lá havia milhões de pessoas. Pessoas que vinham desde a criação, milhões de anos atrás. Nada de 4.000 anos, como dizem os pregadores, é do abominável da desolação. O servo do abominável. Não, nada disso. Então, assim, então essas pessoas estavam no seio de Abraão. Então, isso era um lugar espiritual. Então, havia, assim, milhões de milhões. Pedro diz que Jesus foi a esse local. Ele foi pregar aos mortos. Ele foi levar sua voz aos espíritos dos mortos. Lá havia milhões de mortos, as almas dos mortos. Então, veja só, então sei de Abraão. Jesus levou a sua voz e aí ele estabeleceu a justiça eterna. Todas essas pessoas que estavam aguardando que o cordeiro fosse imolado foram levados para o céu, tal como está escrito em Apocalipse 5, 11 e 12. Está dizendo que há milhões de pessoas. O servo do abominável não vê isso, porque eles acreditam que é só a meia dúzia, só alguns eleitos escolhidos. Isso tudo, toda essa narrativa é do abominável da desolação, não tem nada que se sustente, é tudo mentira. Então, quando você tira o Apocalipse, olha, a parte mais densa do Apocalipse de adulteração é aqui, de 8:2 a 19:3. Tira tudo isso e joga no lixo, isso não vale nada. E tem essas outras partes também pequenas, mas são muito importantes. Então, o que aconteceu? Ao ser morto, Jesus entregou o seu espírito ao Pai para voltar a ser um com ele. E Jesus nunca teve autonomia em relação ao Pai, o que quer dizer que o espírito dele não foi retirado, foi atribuído. Então não existe a questão de Jesus. Jesus sempre dizia que eu estou no Pai. De o espírito de Jesus Cristo ter sido ser uma pessoa diferente, uma pessoa. E que o Espírito Santo é uma pessoa. Não tem três pessoas, isso é coisa do servo da abominável da desolação. O que existe é um Deus e que Jesus Cristo está no seio do Pai. Esse Deus Pai, que é o Espírito Santo, a essência de Deus, não existe nada de material em Deus. Augusto Nicodemos afirma com muita certeza que Jesus está no céu, em carne e osso, comendo churrasco. Ele falou isso no vídeo outro dia. Isso é palhaçada do céu, do abominável, da desolação. Mas assim, Deus não vai levar isso em conta, porque eles foram enganados. Então vejamos só. Então, no seio de Abraão, foi esvaziado e as pessoas foram levadas para o céu e estão lá como anjo. Aquele anjo que levou a mensagem a João de Pátmos já era um anjo resultante de espírito humano, porque em duas ocasiões João se dobrou diante dele, se ajoelhou diante dele e disse: Não faça isso, que eu sou um conservo teu. Então, assim, esse é o teu papel. E o que o abominável da desolação fez aqui, pela boca do apóstolo Paulo, foi sequestrar a salvação. Jesus disse que veio para salvar e não para condenar ninguém. Ele mandou e disse o seguinte: a condição grave para você é você abandonar as obras. E o que o servo da abominável da desolação faz? Ele já começa o discurso dele. Não é por obra, não é por obra, não é por obra, não é porque você merece. É porque Cristo Jesus cumpriu a lei. Você não tem que cumprir a lei. Viva como bandido. Ele não diz isso. Mas é mais ou menos isso que se entende. Os 10 mandamentos, gente, os 10 mandamentos não são brincadeira, não. Está aqui os 10 mandamentos.
Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembre-te do dia do sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe. Agora isso aqui é da sociedade, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, ou seja, não mentirás, não cobiçarás. Gente, uma instituição chamada igreja que paga o servo da abominável da desolação para pegarem contra isso aqui, estão pregando crime. Ah, mas a gente, isso aí é a lei moral que a gente sabe que não está inclusa. Mas o abominável incluiu. O Deus deles incluiu. O Deus desses pregadores incluiu. Então veja bem, é terrível, gente, é terrível. Não tem nem como comentar. Mas assim, eu quero saber de você. Você acredita mesmo que o apóstolo Paulo tem autoridade para falar essa mentirada toda? O apóstolo Paulo tem essa autoridade toda? Você acredita? Olha o que ele diz aqui. Olha o que Paulo diz aqui. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Olha que coisa. Mas ele começa antes. Pois, olha o que o abominável da desolação diz. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Olha só o que o abominável faz. Joga a lei contra a graça. Ninguém trata dessa maneira a lei de Deus. Pra você ter uma ideia, o Tiago se opôs às cartas de Paulo aos Romanos, 1º e 2º Coríntios e aos Gálatas. Aquela carta dele foi para se opor àquela loucura. Judas disse que a graça que o apóstolo Paulo ensina é libertinagem. Escreveu aquela carta para isso. João disse que o Filho de Deus se manifestará para destruir a obra do diabo. E essa obra do diabo vai ser destruída agora. Deus vai destruir essa obra. Agora eu quero saber de você. Você gosta de jogar pedra em Deus, em nome de Deus, Paulo? Hein? Não faça isso. Pavimente uma estrada para que um anjo pouse e chegue trazendo para você todas as bênçãos que Deus tem para você, exceto se você achar que a força do pecado é a lei. Então é isso. Eu vou tirar essa coisa de Paulo aqui, depois a gente traz no outro vídeo. Eu quero comentar isso aqui. Essa parte aqui é uma pregação que é Gálatas 2, 11 a 21. Isso aqui vai ser parte mais importante de tudo que eu vou pregar sobre a loucura das partes de Paulo. O que foi que o abominável fez? Ele usou as cartas aos Romanos, 1 e 2 Coríntios e aos Gálatas, para destruir todos os outros apóstolos. Quem eram os principais? Pedro, João, Tiago. Era o chefe lá de Jerusalém. Ele destruiu isso aí. E o pessoal, o servo do abominável, prega isso como se fosse verdade. Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Eu estou com um grupo muito grande, tem um até agora que está em apuros, que é o Paulo Júnior. Também todos eles, Jonathan Edward, essa galera toda foram enganados. Eu não estou dizendo que eles são culpados, apenas que eles são servos do abominável da desolação. Eles não são culpados. Eles foram enganados para isso. Xingar a lei de Deus. A lei dá poder. Deus comunica o seu poder através da lei, que são 10 mandamentos, e o abominável diz que a lei é maldita, que o Sinai vomita fogo, que a lei é horrorosa porque foi dada na presença de anjos, por isso não tem nem autoridade. Ou você não espera que um anjo venha trazer aquilo que Deus tem para você? Deus se faz representar pelos anjos. Eu queria dizer para você o seguinte: para de seguir esse pessoal. Anda com Jesus. Pega o Evangelho. Lê o Evangelho. Ora a Deus. Entrega a sua vida a Ele. Entrega a sua vida todos os dias. Espera a resposta. Mas faz uma coisa: em confiança diante da lei, não na insegurança que o abominável manda você se apresentar. O abominável disse: não se apresente diante de Deus, que você só merece o inferno, como diz Augusto Nicodemos. Todos eles falam a mesma coisa: você só merece o inferno. Jesus disse que todo aquele que crê nele andar com ele, maior que João Batista. Como é que o abominável da desolação prega um negócio ensina um negócio desse? E foi isso que pegou.
E foi isso que pegou, é isso que o pessoal gosta de pregar. É difícil, é desafiador, desafiar Deus, xinga a Deus, então vamos pregar isso aí. E nos torna poderoso, nos empodera. Não empodera nada. Torna a tua vida seca e miserável e consome toda a tua esperança. Eu conheço essa galera de perto. Então, por favor, entende. Não depende de mim, não depende de você. O que depende de você é se tu vai querer comer o pão da vida ou o pão que o diabo amassou. Mas quanto a Deus agir, não depende de mim, não depende de você. Depende de você preferir comer o pão da vida, porque o abominável só tem o pão que o diabo amassou. É isso que a humanidade está comendo, servida pelo abominável da desolação, com servos, pago com seu dinheiro. É isso que eu quero dizer para você. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Não existe Jesus e Deus. Jesus está no seio do Pai. Jesus está incorporado no Pai. O Pai é o Espírito. O Espírito Santo é a essência de Deus. E quando a Bíblia fala no Espírito Santo que não é a essência de Deus, é a influência de Deus no espírito humano, que pode ser no meu, pode ser no seu. É isso que eu queria dizer para você. Confia. Deus quer resolver o teu problema. Deus quer abrir perspectivas de esperança, de felicidade e alegria na tua vida. Já fui curado de câncer, doença cardíaca e cegueira. E tem esse trabalho profético. Por que profético? Eu desvendei toda a Bíblia por revelação divina, trazida por anjos. Deixa um like nesse vídeo, impulsiona, porque olha, isso vai acontecer. É obra de Deus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço. Tudo de bom para você.